Aqui é o professor Marcelo, nós estamos de novo voltando aqui nas nossas belíssimas e queridas aulas de matemática. Você já estava com saudade das aulinhas de matemática? Essa semana que passou nós fizemos um trabalho, né? Um trabalhinho muito tranquilo, bem fácil. Parabéns para todos que apresentaram o seu trabalho em dias. E estarei corrigindo esse trabalho, né? E atribuindo nota. Talvez vai demorar um pouquinho, mas eu em breve estarei atribuindo a nota de vocês, beleza? Pessoal, hoje nós vamos estudar algo muito importante, bem interessante. E também, por sinal, é um assunto fácil, tá? Nós vamos continuar estudando geometrias. Na aula passada nós estudamos o que é retas paralelas, concorrentes, retas perpendiculares. Hoje, em especial, nós estaremos estudando polígonos. Professor, o que é polígono? Vamos ver o que é polígono? Muito bem, aqui você tem o conceito de polígono. O que é polígono? É toda figura geométrica plana, tá? Já eu vou estar explicando para você o que é uma figura geométrica plana. Formada por uma região e por seu contorno, que deve ser fechado, tá? Ó, fechado. E composto apenas de segmentos de retas, que não se cruzam, tá bom? Então, olhe bem. Olha, grave isso aqui, ó. O que é um polígono? Figura geométrica plana. Para ser uma figura geométrica, ter o nome chamado polígono, tem que ser formado por região e por seu contorno. Deve ser todos esses contornos, deve ser fechado e composto apenas por segmentos de retas, que não pode se cruzar, tá? Se se cruzar, não é polígono, tá ok? Vamos lá verificar algumas figurinhas que são chamadas de polígono, essas figurinhas geométricas. Vamos lá? Olha, pessoal, aqui eu tenho um polígono. Tá bom? Só que antes de estudar o que são esses polígonos, primeiro eu quero que você observe. Um polígono, ele tem vértices. Professor, o que é um vértice? Os vértices são os pontos de encontro dessas semirretas aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho uma semirreta, você tá vendo? Aí eu tenho uma semirreta, certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma semirreta. Essa é unida a essa, que é unida a essa aqui, a esta e a esta. Então, aqui, ó, esses pontinhos aqui formados, eles são chamados de vértices. Aqui, 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 aqui. Aí eu te pergunto, quantos vértices tem esse polígono aqui? Você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 vértices aqui, pessoal. Certo? Então, os vértices são esses pontos, né? Que dois lados do polígono, quer dizer, esse lado com esse aqui, forma esse vértice, tá ok, pessoal? E os lados? Os lados são esses segmentos aqui de reta, ó. Desse vértice até esse aqui eu tenho um lado. Desse aqui eu tenho outro lado. Desse até aqui eu tenho outro lado. Então, vamos contar quantos lados tem esse polígono aqui? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, esse polígono aqui tem 5 lados. Pessoal, como nós estudamos em aula passada sobre ângulos, né? Aqui eu tenho os ângulos internos, tá? Ó, esse aqui, azulzinho, é um ângulo interno. Esse aqui é um ângulo interno. Percebe a abertura? Ó? Esse segmento aqui, esse lado com esse outro lado, faz uma abertura aqui. E essa abertura interna é chamado de ângulo interno, tá? Ó, ângulo interno. Ângulo interno. Vamos contar quantos ângulos tem esse polígono? 1, 2, 3, 4, 5. Então tá, um polígono tem vértices, tem lados e tem ângulos internos, tá bom? Pessoal, agora nós vamos estudar a classificação de um polígono. Professor, o que é essa classificação? Pessoal, o nome, tá? O nome deles. Vamos aqui para o primeiro. Falando assim, professor, esse aqui eu conheço, pessoal. Esse aqui é o triângulo. Tá. Estou adiantando aqui para você. Um triângulo, ele é um polígono, tá? Ele é um polígono. Você está lembrado lá? Tem que ter os contornos fechados. Tem algum lado aberto aqui? Não. É uma figura geométrica plana, tá? Professor, o que é uma figura geométrica plana? Dá uma olhada nesse triângulo aqui, pessoal. Isso aqui é uma figura geométrica
plana. Mas olha essa figura aqui para você ver, ó. Eu vou mostrar para você agora, olha ela. Aqui essa aqui. Olha aqui essa aqui. Aqui não é plano, pessoal. Aqui é um sólido. Percebe que ele é tipo uma pirâmide. É uma pirâmide, né? Uma pirâmide base quadrangular aqui, ó. É tipo E aqui eu tenho uma pirâmide. Então, quando eu tenho um sólido, isso aqui não é plano. Para ser plano, é como se tivesse só uma face desse aqui, ó. Só uma face. Por exemplo, só tivesse esse lado aqui, ó. Aí seria plano, né? Agora, essa pirâmide aqui em especial, ela não é plana, ela é um sólido, tá bom? Então, vamos voltar lá para a figura plana. Então, um polígono, para ser polígono, ele tem que ser plano, tá? Um plano igual a esse triângulo aqui. Percebe que é só uma face, ó. Né? Se fosse da pirâmide lá, seria só uma face. Então, isso aqui é plano. Um polígono de 3 lados, né? 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, o quê? Internos. 1, 2, 3. 3 ângulos internos. Muito bem. Vamos abrir um pouquinho aqui, tá? Puxar a câmera aqui. Ok. Vamos lá, pessoal. Desculpa aí. Tá improvisando aqui para passar para vocês, tá? Esse aqui é quadrilátero. Você tem que lembrar o nome, tá? 3 lados. Triângulo. Quadrilátero. Tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos, ó. Professor, isso aqui é um quadrado, né? Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um losango, pode ser um trapézio. Todos eles são espécies desse camarada aqui, ó, quadrilátero. Quadrilátero é qualquer figura que tem 4 lados. Se essa figura ela é plana, figura geométrica plana, que tem todos os seus contornos fechados, ele é chamado de polígono, né? Então, isso aqui é um polígono que tem por nome quadrilátero. Pentágono. Você tem que lembrar esse nome. Penta. O Brasil é pentacampeão. Penta quer dizer que tem 5, né? 5 copas ganhas. Então, é o seguinte. Pentágono tem 5 lados, ó. Essa figurinha aqui. 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5 lados. 5 vértices. Se você contar aqui os pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 também. E 5 ângulos internos, ó. Você conta esses 5 ângulos internos. Hexa. O Brasil lutou agora nessa Copa para ser hexacampeão, né? Mas não foi. Mas aqui eu tenho um hexágono. Um hexágono tem 6 lados. Ó, hexágono, 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos internos. O heptágono, 7. Então, quando você lê esse número, heptágono, você tem 7 lados, 7 vértices, 7 ângulos internos. Octógono. Um octógono é esta figura que tem 1, 2, 3, 4, 8 lados, 8 vértices e 8 ângulos internos. Pessoal, aqui, eneágono, 9 lados. Olha o tamanho dessa figura, gente. 9 lados, eneágono. 9 lados, 9 vértices e 9 ângulos. Um decágono. Decágono, ó, já leva o nome, né? 10 lados, 10 vértices, 10 ângulos internos. Se você contar, 1, 2, 3, e tem aí 10 lados, 10 vértices e 10 ângulos internos. Um decágono, 11 lados, 11 vértices e 11 ângulos. Professor, então é assim, a quantidade de lados de um polígono é a mesma quantidade, de vértices, de ângulos? Sim, pessoal, a mesma coisa. Pessoal, saindo daqui dessas classificações, você tem que lembrar esses nomes aqui, tá? Ó, tem que lembrar. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, e assim sucessivamente. Esses 11 aqui você tem que lembrar o nome, tá? Então, vamos que vamos. Pessoal, dentro das classificações dos polígonos, você vê ali que você tem quadrilátero, você tem triângulo, você tem eneágono, tem aqueles nomes que nós estávamos vendo ali atrás. Aqui, em especial, esses polígonos, eles são divididos em chamados polígonos convexos, tá bom? Lembra desse nome aqui, ó. E os polígonos não convexos. São 2 tipos de polígonos. Já para adiantar para você, nós vamos trabalhar com esses camaradas aqui, ó. Nós vamos trabalhar com os polígonos convexos. Professor,
Mas me diz aí a diferença entre um polígono convexo e um polígono não convexo. Muito simples, pessoal. Eu tenho aqui desenhado várias figuras, olha. Várias figuras. Percebe? Agora, olha para esta figura aqui. Esta figura plana, então é um polígono. Pessoal, aqui dentro, ó, eu vou colocar aqui um pontinho e aqui outro pontinho. E vou fazer a ligação. Liguei, certo? Eu vou fazer uma pergunta para você, presta atenção. Existe a possibilidade de eu aqui dentro dessa figura aqui colocar um ponto e outro em outro lugar e ligar esses pontos formando uma semirreta de forma que parte dessa semirreta, parte desse segmento fica do lado de fora? Aqui tem jeito? Não, né? Essa figura aqui tem jeito de você fazer uma ligação aqui de um ponto ao outro de forma que parte do segmento fica do lado de fora? Não, né? E essa aqui, tem como você pegar e fazer a mesma coisa? Coloca um pontinho e outro em qualquer lugar e liga eles. E aí de forma que parte desse segmento fica do lado de fora da figura? Tem jeito? Tem possibilidade? Quando não existir essa possibilidade, é chamado o quê? Eu estou diante de um polígono convexo, tá bom? Polígono convexo. Agora, olha esses aqui, pessoal. Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui um ponto A e um ponto B. Aí eu liguei eles. Parte desse segmento ficou do lado de fora? Sim, sim, professor. Então eu estou diante de um polígono não convexo. Quando existir essa possibilidade aqui de você ligar um ponto ao outro e parte desse segmento ficar do lado de fora, então significa que esse polígono ele é não convexo. Olha isso aqui para você ver, ó. C e D. Liguei os dois pontos, parte desse segmento ficou o quê? Do lado de fora. Então, nesse caso, ele é não convexo. Esse também. Então, pessoal, fácil aí identificar o que é um polígono convexo e o que é um polígono não convexo, ok? Isso está no livro de vocês. Vocês podem estar acompanhando da forma que eu estou explicando aí. Você pode estar acompanhando aí no seu livro, tá bom? Muito bem. Então, já você sabe o que é um polígono. Você sabe a classificação agora dos polígonos. Os polígonos eles são classificados, ele tem nome. Cada polígono tem nome em relação à quantidade de seus lados. Por exemplo, o polígono que tem 3 lados, ele é chamado de quê? De triângulo. Um polígono que tem 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. Um polígono que tem 5 lados, ele é chamado de quê? De pentágono. Isso é o nome deles. E aí você acabou de saber aqui que os polígonos eles são divididos em dois tipos de polígonos. Tem o polígono não convexo e o polígono convexo. O polígono não convexo é aquele quando existe a possibilidade de você desenhar um segmento dentro, né, com pontos internos a esse polígono e ligar esses pontos e parte do segmento ficar do lado de fora. É uma maneira mais fácil para você entender isso aqui, certo? Então, pessoal, nós vamos estudar quem aqui? Nós vamos estudar esses polígonos aqui, tá? Ó. Nós vamos estar estudando em geometria os polígonos convexos, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos estudar esses camaradas aqui, ó. Vamos estudar algumas partes desses polígonos, que é especialmente esses camaradas aqui, o chamado polígonos regulares, tá bom? Os polígonos regulares. Vamos ver quem é esses camaradas? Quem são esses polígonos regulares? Vamos lá ver quem são eles. Professor, me diz aí, professor. O que é um polígono regular? Ó, olha aqui comigo, ó. Aqui, ó. Vamos lá, então. Quando um polígono ele possui. Se você quiser até escrever no seu caderno o que é um polígono regular, aí você escreve isso aqui, ó. É um polígono que possui todos os lados. Diz que não pode riscar o livro. Não pode riscar o livro não, tá? Depois eu apago isso aqui. E todos os ângulos internos. Ó, são duas condições, tá? Possui todos os lados e todos os ângulos internos
eles têm o quê? São iguais, têm a mesma medida. A mesma medida. Ah, professor, significa dizer o seguinte. Se eu tenho aqui um quadrilátero, quer dizer que os seus 4 lados têm a mesma medida, né? Por exemplo, esse lado é 3 centímetros, esse é 3, esse é 3, esse é 3. E os seus ângulos internos, os seus 4 ângulos internos também têm a mesma medida. E eu vou dizer então que esse polígono ele é regular. Exatamente. Eu estou diante de um polígono regular. Olha esse triângulo aqui, ó. Aqui é 4 centímetros, aqui é 4 centímetros e aqui também é 4 centímetros. Vamos ver os ângulos agora. Isso é uma condição, né? Que os seus lados sejam iguais. E ele tem que... Os seus ângulos internos também devem ser iguais. 60, 60, 60. Então, isso aqui também ele é regular. Tá? Agora, vamos ver esse camarada aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Esse pentágono. 2, 2, 2, 2 e 2. Os seus lados aqui são de 2 centímetros. E os seus ângulos internos? 108, 108, 108, 108, 108. Também. Então, eu tenho aqui um pentágono regular. Tá certo? Então, todas essas figuras aqui que a dona Kátia desenhou, né? Ela desenhou no programa de computador. Todas essas figuras, quer dizer, as 3 figuras, quadrilátero, triângulo e o pentágono são o que? Regulares, tá bom, pessoal? Então, aqui estão as 2 condições para ele ser regular. Possui todos os lados com a mesma medida e também todos os seus ângulos internos com a mesma medida, tá bom? Se você ver lá alguma figura que tem ângulos diferentes, os seus lados todos são iguais. Porém, os ângulos são diferentes, não é regular, não é polígono regular. Certo? Vamos lá recapitular o que nós estudamos até agora? Tá, primeiro, o que nós estudamos? O que é um polígono? O conceito, né? De o que é um polígono. Depois, você estudou o que é vértice, o que é lado, você aprendeu o que é um vértice, você aprendeu o que é lado e você aprendeu os ângulos internos. Depois, você estudou a classificação. A classificação quer dizer o nome deles. Quadrilátero, triângulo, retângulo, quadrilátero, triângulo, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, né? E fomos até um decágono. Lembra? Se não lembra, volta lá e verificar. Depois, nós estudamos o quê? Nós estudamos o que é um polígono convexo e o que é um polígono não convexo. Né? Você já sabe o que é um polígono convexo e um polígono não convexo. Agora, em especial, para terminar, né? Terminando aqui o assunto, nós estudamos o que é um polígono regular, que é aquele que tem todos os seus lados e os seus ângulos com as mesmas medidas, com medidas iguais. Pessoal, agora vem as atividades, tá? Atividade número 1, aqui não precisa, você só copia isso aqui, ó. Quais das figuras a seguir representam os polígonos? Só copia isso, tá? Aí você não precisa desenhar, não. Aqui só vai dizer o que representa polígonos, tá? Qual dessas figuras representa polígonos, tá bom? Aí você sabe lá o conceito de polígono. O que é um polígono? É uma figura geométrica plana, blá, 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 tá? Aí você volta lá e lê. Aí você vai responder essa aqui. Aí você justifica, né, a sua pergunta. Agora vamos aqui para número 2. Classifique cada polígono representado a seguir em convexo e não convexo. Você vai copiar só isso aqui, ó. Copia. E aí você vai dizer, a letra A é um polígono não convexo, ou um polígono convexo. Aí você escreve. A letra B é um polígono convexo ou não convexo. Você vai escrever, tá? Então é isso. Você vai fazer na A, na B, na C, na D, na E e na F. Você vai dizer se é convexo ou se não é convexo. E isso também você vai lá para a questãozinha número 3. O que está aqui na questão número 3? Vamos ver. Vamos lá, calma. Número 3, você só copia o comando lá em cima. Isso aqui, ó, classifica os polígonos representados por Alice de acordo com a quantidade de lados. Isso aqui você tem que escrever no seu caderno, tá? Ó. E indique para cada peça
A seguir, ó, esse aqui, ó, classifica os polígonos. Você vai dizer se é quadrilátero, se é triângulo, se é retângulo, se é... Não, se é retângulo não, se é triângulo, se é quadrilátero, se é pentágono, se é hexágono, se é octógono, tá? Decágono, você vai dizer o nome, tá? Aqui na letra A. E na letra B, professor? Aqui você tem essas figuras aqui embaixo. Isso aqui não é figuras, né? Aqui você tem sólidos, né? Sólidos. Indique para cada peça a seguir as figuras que ali se obteve contornando suas partes. Então você vai dizer se ela usou aqui um quadrilátero, se ela usou um triângulo, octógono, né? Para contornar cada... Percebe aqui que aqui tem uma face? É isso aqui. Que tipo de figura é essa aqui, ó? Só essa face aqui. Que tipo de figura aqui que é essa aqui, ó? Só essa face. Aqui, ó. Essa outra face de cima. Aqui. Que tipo de polígono seria? Hã? Aqui em cima. E essa aqui? E aqui embaixo, aqui, percebe que aqui você tem, ó, aqui você tem uma face e aqui embaixo, na base, você tem outra. Aí depende de você, tá? Você contar. 1, 2, 3, 4, 5, né? 6. Aqui embaixo, o que que você tem? Aqui você vai dizer o nome, né? O nome, classificação, tá bom? Dessa caixinha, desse poliedro aqui e dessa pirâmide. Tá ok? Professor do céu, essa 4. Olha aqui, ó, como pode ser nomeado. É para você escrever, tá? Isso aqui não precisa. Só vai desenhar se pedir para você desenhar, tá? Ó. Observe o Silvio. O Silvio construiu essa figura aqui, ó, na malha quadriculada. Ó. Percebe que ele colocou pontinho aqui, pontinho A, pontinho H, pontinho G, pontinho F, pontinho E, pontinho D e C. E aí o que que ele fez? Ele ligou as pontas e pintou, né? Ele ligou, tá vendo? Ó, e formou a figura. Aí você vai nomear, você vai dizer o nome desse polígono aqui, a quantidade de lados, e veria o nome dele. Na letra D, você tem que copiar, tá? Ó, como pode ser nomeados os lados do polígono? Você copia e escreve o nome dele. Aqui você vai copiar também e responder, tá? Esse polígono é regular? Sim ou não? Se você vai dizer se sim ou se não. Aí você justifica, por causa disso, porque... ele não é por causa disso, ele é por causa disso, tá bom? E aqui você vai ter que escrever, ó. Você represente um polígono qualquer. E isso aqui, trocar com o colega, não vai ter jeito de fazer a troca com o colega. Então, nesse caso, você faz você mesmo aí. Você faz essa malha quadriculada na folha do seu caderno. Essas linhas aqui, ó. Aqui, você pode usar como a linha do seu caderno. Aí você pega a régua e só separa. Pode separar de 1 em 1 centímetro. 1 centímetro aqui. Você pega a régua e com a sua régua mesmo você faz. Aí você cria, tá, o polígono, pinta ele do jeito que está aqui, pinta ele aí no seu caderno. Não precisa ser igual a esse não, tá? Pode ser outro polígono, não necessariamente com a mesma quantidade de lado, não. Pode ser qualquer um. Aí você dá o nome certinho, pinta e envia para mim. Professor, tem essas 5. Essas 5. Aqui, olha, você vai copiar essa base aqui. Só vai desenhar se pedir para você desenhar, tá bom? Aqui você percebe que tem uma malha quadriculada aqui, o eixo na vertical, o eixo na horizontal, né? Olha aqui, ó, posição A, ponto A. O ponto A está em 3, aqui ó, 3 e 5. 3 e 5 aqui, ó. Ponto A está em 3 e 5. Tá aqui, ó, o par ordenado, ó. Que ordena o ponto A. Certo? Aqui, ó, de acordo com as informações anteriores, podemos afirmar que as coordenadas 4, 2 e 2, 4 indicam o mesmo ponto nesse sistema de eixos. É verdade isso? Olha, ele está fazendo a pergunta. A coordenada 4, 2 e 2, 4 representa? Justifique. Lembrando que esse primeiro número aqui representa o que está no eixo o quê? No eixo horizontal. O número que está aqui, ó. E o que está... Esse segundo número aqui é o que representa os números que está nesse eixo aqui, ó. No eixo vertical, tá? Então, ele quer saber se isso aqui é verdade ou não. Se é sim ou se não. Tá? Aí você explica por quê. Tá? Justifique.
Agora você vai copiar as coordenadas dos outros dois vértices desse representação desse triângulo. Aí você diz aqui, o vértice B, pessoal, o vértice B. Qual dessas coordenadas aqui representa o vértice B? E o vértice C? Qual dessas três coordenadas aqui representa o vértice C? Que é esse camarada aqui. Eu não vou falar não, você que vai responder, tá? Então é para copiar só isso aqui, A e B, e responder, tá bom? Muito bem. Olha, escreva aqui a coordenada na 6, é para fazer parecido com a 5, né? Aqui você tem, por exemplo, a coordenada B, tá? Ó, você tem aqui a coordenada B, para você fazer desse jeito assim. Coordenada B. Ah, eu vou escrever essa aqui e você faz a restante. Você vai fazer dessa, você vai fazer da C também, que tá aqui embaixo, vou mostrar. Mas eu vou fazer aqui, ó, coordenada B, eu vou fazer melhorzinho. Coordenada B é igual, aí você abre o parênteses. O primeiro número representa os números que estão aqui na horizontal. O B, qual que é o número que está no eixo horizontal? Representa o número 4, né? Então, vou colocar aqui o número 4. E vírgula. E no eixo vertical, o ponto B, que é a coordenada B, representa o número 5. Então, tá aqui, ó, o par ordenado, que representa a coordenada B, tá? 4 e 5. Você vai fazer a coordenada de A, você vai fazer a coordenada de D e a coordenada de C. Pronto. Aí você respondeu aí a A. Não precisa desenhar isso aqui, não. Você tem aqui a B. Aqui você vai dar as coordenadas também, tá? Coordenada H, coordenada G, coordenada F, coordenada I. E aqui também, coordenada K, J, I, R, tá? E aí você me diz aí qual desses polígonos é regular, tá bom? Qual deles é regular? Pessoal, aqui você vai ter que desenhar uma malha quadriculada no seu caderno, tá? Ó. Professor, como que desenha? Eu já expliquei para você. Você pode usar essas linhas aqui, ó. Isso aqui é uma malha quadriculada, ó. Essas linhas você usa como se fosse do seu caderno, ó. Do seu caderno, tá bom? E aqui você separa por centímetro, ó. Cada dessa linha aqui para essa, deixa 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. E você liga, né, certinho. Eu quero ver você usando régua para isso. Faz a sua malha quadriculada e faz aqui o desenho certinho da forma que está pedindo. A8. Né, A8. Com a régua, meça os lados das representações de polígono, a seguir determina o perímetro. Você vai medir isso aqui com a régua. Tá? Mede os lados aqui no livro mesmo, não precisa desenhar não, tá? Você vai medir aqui com a régua e vai pegar. E o que é perímetro? Perímetro é você pegar a soma dos lados. Você pega esse lado, a medida desse lado, mais esse, mais esse, mais esse, tá? E assim você vai fazer com essa figura também. Isso é perímetro, a soma dos lados. Agora eu quero que você analise aqui. Qual dessas figuras aqui, ele está perguntando o seguinte: qual dos polígonos desenhados no quadrado tem o mesmo perímetro? O que é perímetro? É a mesma distância aqui, ó, o mesmo comprimento. Você vai somar todos os lados desse, todos os lados desse, todos os lados e todos os lados. Aí você vai ver, esses dois, ou esse tem a mesma medida. Aí você marca aqui a alternativa, tá? Não precisa desenhar. É só copiar esse comando aqui, ó. Tem que copiar o comando e marcar a alternativa correta, a alternativa A, B, C, D ou E. Uma dessas aqui está correta, tá? Olha, a questão número 10 é essa aqui, né? Aqui você também tem que fazer essa análise, né? Você não precisa desenhar aqui, né? Aqui você vai fazer essa análise e responder da forma que eu estou explicando aí as anteriores. Você faz a análise e verifica aqui, ó, já está dando os centímetros aqui em cima, ó, tudo certinho, 2 centímetros, 2 centímetros aqui, original 1 centímetro, 1 centímetro. E aí você olha essa margem quadriculada e responde, tá, as perguntas que estão aqui embaixo. Ok, pessoal? Boa sorte. Vamos que vamos responder essas atividades. Especial, nós estudamos, vamos fazer 10 exercícios, são os 10 exercícios que nós vamos fazer essa semana, ok? Você percebeu que são exercícios simples, não é tão complicado. E aí, semana que vem nós damos continuidade estudando aqui as figuras geométricas, tá, pessoal? Valeu, é isso aí.